Ok, queridos, pode tomar assento, viu? Graça e paz. Boa noite a todos, bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ok, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Hoje nós damos sequência à série Minha Nova Identidade em Cristo. Domingo passado foi a primeira palavra, hoje a segunda. O tema de hoje é Descobrindo Nossa Identidade. Efésios capítulo 2, nós vamos ler um pouquinho. Encontrou? Amém? Então agora vamos fazer silêncio em nome de Jesus. Ok? Quero parabenizar os pais porque têm aprendido a conter os seus filhos. Isso faz muito bem para a sua criança. Disciplina é uma coisa muito importante para todos nós na nossa vida. E começa desde pequenininho, não é verdade? Para depois não sofrer tanto. Glória a Deus. Efésios 2, vamos ler por enquanto 7 e 8. Acompanha aí. Diz assim a Escritura: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Repita, porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículos 11 ao 13 agora. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém? Glória a Deus. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra tão inspiradora, tão poderosa, e queremos, Deus, nesta hora, receber de ti, Senhor, o entendimento, a compreensão que só o Senhor pode dar. Meu Deus, quero te pedir que o Senhor visite cada um de nós com unção de revelação, com poder de revelação. Pai, cada pessoa que está aqui nesta noite, necessitada de compreender, de entender, ó Deus, isto que a tua palavra nos ensina nesta noite, e aquilo que está no teu coração para nós, meu Deus, para que possamos ser identificados de verdade como filhos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro e te peço agora, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, milhares sofrem por não saberem quem são seus pais biológicos, seus pais naturais. Essas pessoas são chamadas de pessoas órfãs. Os órfãos são aqueles que foram gerados, mas que não conhecem a paternidade natural, a paternidade biológica. Existem os órfãos que nunca viram seus pais, que não conheceram seus pais. Isso causou um certo problema na sua alma, uma certa tristeza, um certo vazio, uma certa angústia. Mas existe outro tipo de orfandade, que são os órfãos de pais vivos, de pais existentes,
de até mesmo órfãos que têm seus pais na sua própria casa. Às vezes come à mesma mesa, assiste televisão na mesma sala, às vezes até andam no mesmo carro, mas não existe uma relação, um relacionamento de filho e pai, ou de paternidade e filiação, como deveria ter. Da mesma forma que existe viúva de marido vivo, existe órfão de também pai existente. Isso é muito terrível, isso é sério, isso causa muito sofrimento. Mas existe uma orfandade muito mais séria que essa. Existe uma orfandade muito mais grave que essa, que é a orfandade espiritual. E nessa noite eu não quero falar da paternidade do ponto de vista do discipulado, do mentoreamento, do acompanhamento espiritual, de uma liderança que ama as pessoas e dão a sua vida para cuidar bem. Nós temos procurado fazer isso da melhor maneira, cuidar bem uns dos outros. Nem todos têm ainda se colocado diante desse desafio, nem para cuidar e nem para ser cuidado. Mas o nosso desejo e a nossa vontade, a nossa oração é que todos estejam sendo bem cuidados e que estejam cuidando de alguém também, para que não haja em nosso meio nenhum órfão espiritual do ponto de vista da paternidade na igreja, no contexto da igreja. Mas a paternidade espiritual que eu quero falar hoje é exatamente a paternidade de Deus. É ter Deus como Pai, de fato e de verdade, como muitos de nós às vezes não tínhamos. E um dia nós encontramos, como outros não têm e precisam encontrar. É necessário encontrar. Quando nós descobrimos a nossa filiação divina, descobrimos então que Deus é de fato nosso Pai, e nós passamos a ter isso como parte da nossa identidade. Não porque alguém falou que Deus é Pai de todo mundo, que todo mundo é filho de Deus, que não é real isso, não é bíblico, não é? Isso não é bíblico. A Bíblia diz que todos os seres humanos são criação de Deus, mas ser filho de Deus é um outro processo. Não é porque Deus criou que a pessoa é filha de Deus. Então, queridos, é necessário compreendermos isso. Mas o dia que nós entendemos que Deus pode ser o nosso Pai, nós recebemos a sua paternidade e nós nos tornamos filho dele, porque nós decidimos ser filho dele, e ele nos adota então, porque de certa forma somos filhos adotivos de Deus, nós passamos a gozar das bênçãos de Deus. Eu falo das bênçãos espirituais, também das bênçãos materiais e de toda sorte de bênção que possa existir. Porque o próprio livro de Efésios diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso nos fala de um posicionamento que Deus colocou os seus filhos. Aqueles que são filhos de Deus estão posicionados em um lugar espiritual de conquista, de vitória e de muita alegria também. É um vencedor de fato e de verdade. Isso porque Deus nos assume como Pai e nós o assumimos também como Pai. Ou melhor, Deus nos assume como Filho e nós o assumimos como Pai. Então, queridos, reconhecer a filiação e assumi-la é um fator decisivo na nossa vida. Nós precisamos assumir a paternidade. Nós precisamos assumir que somos filhos de Deus e assumir que Deus é nosso Pai. Isso requer um nível de relacionamento. Um nível de relacionamento. Do ponto de vista natural, não basta gerar uma pessoa para dizer que aquelas duas pessoas agora têm um bom relacionamento de pai e filho. Embora seja biologicamente falando, mas do ponto de vista paternal e filial, não, às vezes não é. Porque o relacionamento não condiz. Nem de um para com o outro, nem do outro para com um. E com Deus não é diferente. Então o nosso sucesso, queridos, depende muito desse entendimento. Como diz Iris Rezende,
com esse entendimento, não é? Temos que ter esse entendimento, não é verdade? E não depende isso do tempo de igreja que nós temos, não é o tempo de igreja que nos torna filho de Deus, não é o tempo de igreja que nos faz ter uma mente mais aberta, ter o entendimento e ter o relacionamento com Deus como pai e filho. Não. Nós lembramos muito bem da experiência do filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do seu pai, nasceu na casa do seu pai, cresceu na casa do seu pai, viveu na casa do seu pai. Ele tinha um irmão, mas ele não desfrutava nem da relação com o seu pai, nem de boa relação com o seu irmão, e muito menos ele desfrutava das coisas que eram do próprio pai, até o ponto dele reivindicar os direitos que tinha e ir embora. Às vezes no nosso meio há pessoas também que não têm essa relação com Deus de pai e filho, e com isso não sabe valorizar a pessoa do pai. E também se sente desvalorizado porque não alcançou esse nível de relacionamento. Então é necessário que entendamos isso nessa noite para desfrutarmos das bênçãos do Pai, da presença do Pai. Porque há muita gente na igreja que está como aquele filho pródigo, apenas preocupado com as coisas que o Pai podia dar a ele, está reivindicando, e não desfruta do relacionamento, não desfruta do carinho, não desfruta do amor, não desfruta do convívio com o Pai. Isso é muito triste, isso é horrível, isso não é legal, isso não é bom. Quando você olha para a sua carteira de identidade, você vai ler lá, a maioria, filho de senhor tal e de senhora tal. Alguns, por tristeza, leem que não consta o nome do pai, às vezes consta só o nome da mãe. Isso gera uma falta, não só no documento da pessoa, mas em toda a identidade da pessoa, não apenas na identidade física do documento, mas gera na identidade da personalidade da pessoa. Isso gera, muitas das vezes, um buraco na personalidade, mas quando a pessoa consegue conhecer a Deus e ter com Deus uma experiência e percebe que Deus o adota como filho, essa pessoa então, ela passa a ser curada, ela passa a ser transformada, e a sua alma e a sua personalidade são transformados. Porque infelizmente, às vezes há muitos religiosos que não têm o privilégio de falar com Deus como Pai, de andar com Deus como Pai, e às vezes assim, tem Deus como uma pessoa tão distante. Mas é preciso entender que Deus quer ser, deseja ser, e faz tudo e fez tudo para ser o nosso Pai, para ser o teu Pai. Deus quer ser o teu Pai. Deus quer te amar, Deus quer te dar carinho, Deus quer te suprir. É claro que como Pai também disciplina, repreende. Como Pai, Deus também faz todas essas coisas, porque faz parte da paternidade. Amém, meus irmãos? Então, quando nós temos, às vezes, algum problema, é natural no ser humano procurar os seus pais para resolver alguma situação, para buscar um conselho, para buscar um suprimento em alguma área da vida, até mesmo financeiro. Não tem nada de errado, faz parte. Mas se nós temos Deus como Pai, também nós temos para trazer a nós resposta às nossas necessidades, solução às nossas necessidades. E ter a quem recorrer é muito bom. Imagine ter Deus como uma pessoa que nós podemos recorrer a ela. Melhor ainda, muito mais aventurados são esses que fazem isso, não é? Então, ser órfão espiritual é algo muito ruim. Eu não estou falando do nascimento natural, estou falando do nascimento espiritual. Em João capítulo 3, versículo 5,
Jesus fala a Nicodemos sobre o nascimento espiritual, ele não entendia o que Jesus estava falando. Nicodemos era um homem religioso, era um homem que era professor de Bíblia em Israel, um homem que tinha uma função, de certa forma, sacerdotal, mas era um homem que ainda não tinha, de fato e de verdade, conhecido Deus como Pai. E Jesus disse para ele: você precisa de nascer de novo. E ele não entendeu o que era nascer de novo. Ele entendia da religião, ele entendia todos os conceitos, todos os preceitos que a religião ensinava. E ele guardava todos eles. Todas as regras do judaísmo ele sabia. No entanto, ele era professor. Mas, no entanto, ele não sabia se relacionar com Deus como Pai. E via Deus como ser uma pessoa tão distante. E Jesus esclarece isso no texto de João capítulo 3, que a obra do novo nascimento e de tornar-se filho de Deus é uma obra do Espírito Santo e da palavra de Deus. São esses dois agentes, o Espírito Santo e a palavra de Deus, operando em nós, é que nos torna filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito algo muito importante que precisamos saber de cor, devemos memorizar. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não há nenhum texto na Bíblia que fala que toda a criação é filho de Deus, que todo ser humano é filho de Deus. Não tem isso na Bíblia, mas tem esse versículo chave, que todo aquele que o receber, tornará, o recebeu também, poder. Poder, ser filho de Deus é receber um nível de poder, um tipo de poder, poder de ser filho de Deus. Pergunta para o teu irmão: você é filho de Deus? Então diga para ele: você está podendo, hein? Amém? Você está podendo, porque você é filho de Deus. Não é todo mundo que nasce nessa terra que é filho de Deus, mas aqueles que recebem Jesus. Não são os religiosos que são filhos de Deus, são aqueles que receberam Jesus e nasceram de novo. Não são os líderes que são filhos de Deus, não. São aqueles que nasceram de novo e receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia diz em Romanos que assim nós somos filhos adotivos de Deus. Filho de fato só Jesus. O único. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Não foi o primogênito, foi o unigênito. O único. Para que pudesse morrer, para que nós pudéssemos ser salvos através da sua morte, do seu sacrifício. O plano de salvação deve ser compreendido. Amém, queridos? E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Deus é bom, queridos. Deus é bom. Efésios 8:9. Pela graça, diga pela graça, sois salvos. Diga mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos colocar isso aqui na primeira pessoa do singular. Diga assim: porque pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de mim, é um dom de Deus, não de obras, para que eu não me glorie. Tão claro esse versículo, não é, queridos? Tão simples de compreendê-lo. Não há necessidade de muito estudo, é só ler e parar um pouquinho aqui, vai entender
que a salvação, ela é de graça. Não tem nada que você faça que você possa se salvar. Só o que Jesus fez pode salvar. O máximo que nós fazemos é receber o Senhor como Senhor da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 15 ao 17, ele fala o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, diga adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai, aleluia. Recebemos um espírito de adoção, e Deus nos ama tanto, 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 que para nos adotar, se fez carne e habitou entre nós e morreu na cruz para ter assim a legalidade de nos adotar, e todo aquele que o receber ser adotado, e agora pode chamá-lo de Abba Pai. Papai querido, papaizinho, não é? Papaizinho, Abba Pai. Às vezes nós cantamos aqui essa canção que fala Abba Pai e não entendemos o que significa. O que é Abba Pai? Quer dizer papai, papai, papaizinho. É uma expressão carinhosa, tendo Deus como Pai. Versículo 16 de Romanos 8, olha só que forte. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, aleluia. É obra do Espírito, o Espírito Santo convence o meu espírito, testifica no meu espírito, e agora pode juntar todo mundo com qualquer argumento, com todo argumento filosófico, sociológico, religioso, e querer mudar isso em mim, porque ninguém vai tirar isso de mim, porque isso está dentro de mim, está gravado, está firmado, faz parte de mim. Eu sou filho de Deus e acabou. Eu sou filho de Deus. Quem não entende isso acha que a gente é arrogante, prepotente. Não, é a Bíblia que diz isso. Quantos aqui o Espírito confirma no seu espírito que você é filho de Deus? Amém? E pronto, e quem vai tirar de você isso? Ninguém. Não tem argumento que tire, porque o Espírito Santo, ele testifica comigo, e pronto, acabou. Amém? Não é por aquilo que eu sou, mas era por aquilo que Deus é. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez por mim. É isso que nós precisamos de entender, e muitas vezes alguém não entende. Ora, o próprio Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, aleluia. Essa é a minha identidade. Você pegar a minha carteira de identidade, está escrito: pai Edival Martins Ferreira, mãe Maria Verzelone Ferreira. E lá estou eu, Gilmar Martins Ferreira. Tinha que ter o Verzelone, né? Mas meu pai não pôs. Quem é que vai mudar a minha identidade? Ninguém. Porque o meu pai foi no cartório e registrou. Da mesma forma, você, se recebeu Jesus na sua vida, você está registrado no mundo espiritual que você é filho de Deus. E não tem ninguém, não tem nada que vai tirar a sua identidade. Amém? Então não tem esse negócio, estou me esforçando para ser salvo. Seu esforço nunca te salvará. Você nunca será bom o suficiente para merecer salvação. Se alguma coisa você pudesse fazer para ser salvo, você seria melhor do que Jesus. Suas obras seriam maior que a obra de Jesus. Isso é impossível. Amém? O versículo 17 de Romanos 8. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus, herdeiros do Pai. Amém? Diga, sou herdeiro do Pai.
e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é tremendo, isso é poderoso. De certa forma, você e Jesus são sócios. Não é? Você é herdeiro com Ele. Das promessas que são dele. Tudo que é dele é teu também. Então, queridos, Deus já planejou tudo para nós. É através do seu Filho que nós temos a identidade. Há um versículo em João 8,44 que é ruim de ouvir, sabe? Muito ruim de ouvir. Mas não está sendo falado para aqueles que são filhos de Deus. Está sendo falado para alguns religiosos que não têm a identidade de Cristo ainda. Está escrito assim: vós sois filhos do diabo. O versículo ruim de ler, não é? Vós sois filhos do diabo. Por quê? Sabe por quê? Porque não tem outras alternativas. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. Ou somos adotados por Deus, ou somos adotados pelo diabo. Então a Bíblia nos ensina que quem não é filho de Deus é filho do diabo. Porque o diabo adota todos aqueles que não são filhos de Deus. Porque Deus não adota ninguém à força, mas o diabo adota. O diabo faz. Deus só adota aqueles que o querem, que o recebem. Mas o diabo não. Passa a mão em todo mundo. A maioria dos filhos do diabo não escolheram ser filhos do diabo. Mas é só querer ser filho de Deus que pode sê-lo também. Amém? Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O diabo não pode tomar um filho de Deus, mas Deus toma os filhos do diabo como o filho do diabo quer Deus. Aí Deus os resgata com o sacrifício da cruz e com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém? Então em Romanos 8,16, nós lemos que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que está confirmado, que está selado. Há um selo aí. Está fechado. Deus selou. E o diabo não pode tirar este selo. Esta é a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Então, por mais triste ou deprimida que seja uma pessoa, quando se sente órfã, ela pode se alegrar e ser curada, restaurada e receber de Deus a libertação quando ela assume ser filha de Deus e assume Deus como seu pai. Às vezes, o pai biológico não assume, mas o pai espiritual assume, amém? Às vezes o pai biológico não cuida, mas o pai espiritual cuida. Às vezes o pai biológico não respeita, mas o pai espiritual respeita. Às vezes o pai biológico não ama, mas o pai espiritual ama. Quantas pessoas existem órfãs de pais que estão vivos? Quantos bebês são jogados no lixo, nos rios? Que coisa horrível. Mas mesmo essas pessoas, Deus as ama de todo o coração e quer ser pai dessas pessoas. E quando elas entenderem que podem ser filhas de Deus, elas deixam de ser órfãs e passam a ser filhos de Deus e ter o carinho do pai. E passam a ser amadas pelo pai, cuidadas pelo pai. E Deus cuida delas com todo carinho. Aleluia. Isso é lindo, queridos, é maravilhoso. Mas é tão triste quando há crianças órfãs, não é verdade? Pais que abandonam, pais que desprezam. E às vezes, como disse no início, até convivem debaixo do mesmo teto, mas não tem uma relação de pai e filho. Isso é um desastre para toda pessoa. Isso é um desastre para a alma, um desastre para a personalidade, um desastre para as emoções da pessoa. Mas quando essa pessoa encontra Jesus na sua vida,
quando ela entende que pode ser filha de fato e de verdade de Deus e ter um relacionamento de pai e filho, essa pessoa é curada, essa pessoa é liberta. E a boa notícia hoje é essa: não importa quem foi ou é seu pai espiritual, não importa se você o conhece ou não, Deus quer ser seu pai espiritual. Não importa quem foi seu pai biológico, não importa se ele te deixou, não importa se ele não assumiu, não importa como ele se posiciona, mas importa que o Pai Celeste está pronto para te abraçar e cuidar de você. Amém? Há pessoas que sofrem muito nessa situação por causa do pai natural, pai biológico, por uma situação ou outra se afastou, por uma situação ou outra, mesmo estando junto, não dá o amor, a atenção, o cuidado, o respaldo que precisaria. Mas essas pessoas, quando se lançam nos braços e no colo do Pai espiritual, o nosso Deus, essas pessoas são abençoadas e curadas. Porque Ele não nos desampara. Veja o que está escrito em Isaías 49, versículos 14 e 15. Porém, Sião diz, primeiro vem Israel dizendo, né? Já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, olha só, é possível uma mãe esquecer do seu filho? Ainda que uma mãe, acontecesse de uma mãe esquecer dele, Deus diz, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Deus não esquecerá de você. Deus não esquece de você. Por isso não tenha medo. Há pessoas que têm medo da morte. Há pessoas que têm medo do futuro. E nesta noite, hoje, o Espírito Santo quer te livrar de todos esses medos, de todas as inseguranças, e dar a você um refrigério, e dar a você uma força que está te faltando. E Deus quer se manifestar e se posicionar na tua vida como um verdadeiro Pai. Ele quer que você seja filho dele. Ele quer que você se assente à mesa com ele. Jesus, desde o início, ensinou os seus discípulos a se relacionar com Deus, chamando-o de Pai. Jesus o chamava na oração do Pai Nosso. Jesus disse, Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Sabe, queridos, às vezes as pessoas tratam Deus como aquele que está lá em cima, ou o poderoso, ou o homem forte, o cara que está lá em cima, e expressões de várias naturezas as pessoas às vezes chamam Deus. Outros, para ser mais polido, dizem o arquiteto do universo. Deus não quer que você o trate de o arquiteto do universo. Deus não quer que você o trate de o homem poderoso, aquele lá de cima. Não, Deus tem prazer em que você o trate de papai. Papai. Imagine, pode perguntar aos pais aqui, qualquer pai que tem bom senso, quer que o seu filho chame de pai. Sim ou não? Não é de apelido, não é de velho, né? Não é de barrigudo, mas quer que o chame de pai. E se chamar de papai, aí o coração dele derrete. É ou não é?
Quem é pai? Papai. Papai. Deus também é assim. Deus também quer que você tenha essa liberdade, essa intimidade com Ele. Então, o maior privilégio de um filho é sentar-se no colo do pai, abraçar o pai, beijar o pai, ter tempo com o pai, desfrutar da presença do pai. Agora, é claro que nós, como pais, erramos. E mesmo assim, nossos filhos nos amam, não é? Agora, Deus que é perfeito, como devemos amá-lo muito mais? Então, Jesus abriu esse caminho para nós chamarmos Deus de Pai. Como é que Jesus abriu esse caminho, queridos? Está em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Veja que linda promessa temos aqui. Está escrito assim: cheguemos, pois, com confiança. Essa palavra confiança, ela pode ser traduzida aqui por liberdade. Não tenha medo. Não tenha medo de se aproximar do seu pai. Tenha confiança, tenha liberdade de se aproximar dele. Ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha só o que a palavra está dizendo. Podemos, devemos nos aproximarmos a chegar a Ele com liberdade. A palavra confiança não nos dá um entendimento completo, mas a palavra liberdade, junto com a confiança, já pode nos fazer entender melhor. Significa que eu posso chegar na presença de Deus a hora que eu quiser. A hora que eu quiser. Eu posso e devo estar na presença de Deus. Até porque eu não devo sair da presença de Deus. Não é verdade? Não é? Às vezes até costumamos orar: Senhor, agora entrando na tua presença. E onde estava na presença do diabo antes? Eu sei que são jargões religiosos que nós aprendemos dentro da própria igreja. Eu também aprendi isso. Orei muito tempo isso. Depois eu entendi que está errado. Eu estou na presença de Deus todo o tempo. Acaba de orar, fala: Senhor, agora dá licença que eu vou sair da tua presença. Não dá, né, queridos? Não dá. Estou na presença dele todo o tempo. E o caminho que Jesus abriu para nós, para entrarmos na presença do Pai, foi pelo seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos dá acesso à presença dele. Hoje vamos participar da ceia, comer o pão, beber o suco de uva que representa o sangue. O sangue que nos dá acesso à presença de Deus. O que nos dá acesso à presença de Deus? É o sangue, queridos. Não é o louvor. O louvor nos ajuda muito a ter intimidade com Deus, né, nas nossas deficiências. Nos ajuda demais. É importantíssimo. Mas se não tivesse o sangue, o louvor não faria essa obra. Entende? Amém? Entendeu, Vanessa? Não estou criticando o louvor, viu? Pelo contrário. Ele é fundamental para nós. Mas o louvor sem o sangue derramado não nos ajudaria. Aí com ousadia entramos, mas ousadia sem o sangue não vale nada também. Agora com o sangue nós entramos com louvor, com adoração, com ousadia. Entramos calados na presença dele, porque Jesus abriu esse caminho para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Então fique de pé um pouquinho e vamos ler o último versículo nosso. Quero que você repita comigo, bem forte para sair na gravação, tá bom? Para ficar bonito. Em nome de Jesus, 1 de João 3:1. Diga assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amém. Feche os seus olhos agora, em nome de Jesus.